pessoal, estou aqui hoje para dar continuidade à nossa última aula sobre a termologia e hoje nós vamos falar sobre as escalas termométricas. O que são escalas termométricas? As escalas termométricas, elas são utilizadas para medir a temperatura do corpo e nós vamos trabalhar com três tipos. Eu vou explicar três tipos de escalas termométricas para vocês. A escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. A escala Celsius é o que a gente utiliza aqui no Brasil. Então, quando a gente vai verificar a temperatura, falar de temperatura, hoje pela manhã verifiquei a temperatura, estava 6 graus Celsius. Então, toda vez que a gente se refere à temperatura aqui no Brasil, a gente se refere a graus Celsius. Lá nos Estados Unidos, Europa, eles se referem a graus Fahrenheit. E ainda tem graus Kelvin também. Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui um esqueminha para vocês, tá? Explicando essas três escalas termométricas. A primeira escala que nós vamos ver, a escala Celsius, é a mais utilizada no Brasil, era denominada centígrada. O primeiro ponto fixo corresponde a 0 e o segundo ponto fixo a 100. Sua determinação é feita com o número seguido ordinal e da letra C. Por exemplo, 0 graus Celsius, 15 graus Celsius. O segundo é Fahrenheit. É utilizado pelos Estados Unidos e países da Europa. O primeiro ponto fixo corresponde a 32 e o segundo ponto fixo corresponde a 212. Sua determinação é feita com o número seguido ordinal e da letra F. Por exemplo, 32 graus F e 130 graus F. E a terceira é Kelvin, também conhecida como escala absoluta. É utilizada pelo Sistema Internacional de Unidades, SI. O primeiro ponto fixo corresponde a 273 e o segundo ponto fixo a 373. Sua denominação é feita com o número seguido pela letra K. Por exemplo, 400K, 27K. Agora a gente vai ver a conversão entre as escalas. Então, a primeira que eu vou falar vai ser graus Celsius. Então, vamos supor que essa caneta seja um termômetro. E eles colocaram aqui, ó, para o primeiro ponto fixo, eles colocaram 0 graus Celsius, ponto de fusão. Quando a água começar a congelar, 0 graus Celsius. E para o segundo ponto fixo, 100 graus Celsius, ponto de vapor. Então, quando a água começar a ferver, quando ela começar a borbulhar, 100 graus Celsius. Então, para eles terem um parâmetro para montar esse termômetro. Então, ele tem um ponto mínimo e um ponto máximo. Essa seria para graus Celsius. Para o grau Fahrenheit, eles colocaram o ponto mínimo 32, quando a água começar a congelar. E 212, o segundo ponto fixo, quando ela começar a ferver. Para Kelvin, eles colocaram 273 para o primeiro ponto fixo, tá? Quando a água começar a congelar. E 373 para o segundo ponto fixo, quando a água começar a borbulhar, começar a ferver. Então, eles fizeram esses parâmetros. Então, para cada escala, né, eles montaram dessa seguinte maneira, certo? Observem bem o esqueminha aqui do lado agora. Bom, então aqui eu tenho os três termômetros. O primeiro é em graus Celsius. Então, eu tenho ali o ponto mínimo, 0, que é o ponto de fusão de gelo, quando a água começa a congelar, e o ponto máximo, 100 graus Celsius, ponto de vapor. Para Fahrenheit, eu tenho mínimo 32 e máxima 212. E Kelvin, 273 e máxima 373. E ali, então, nós vamos, já aparece do lado para vocês ali, ó, a conversão das escalas. Então, quando nós tivermos que passar de uma escala para outra, nós vamos ter que aplicar aquela formulazinha que eu tenho ali. Bom, pessoal, eu quero deixar um recadinho bem importante para vocês aqui, tá? Quando vocês acessarem nossas aulas, assistirem os vídeos, fizerem as atividades, vocês têm que deixar um recadinho sempre lá no Class. Vai ser a única maneira da professora colocar a presença de vocês nas aulas, tá? Então, se vocês assistirem o vídeo, coloquem lá, ok, professora, assisti, gostei, não gostei, coloquem a opinião de vocês, coloquem só um joia lá, tá? Só para a professora ter certeza de quem está assistindo as aulas. É a única maneira
da professora ter certeza, né, de quem está assistindo e colocar a presença desses alunos. A gente está bem preocupado, tá? A escola está bem preocupada porque são poucos os alunos que estão assistindo às aulas, estão participando das aulas no Classroom. Tá? Então, para vocês terem essas presenças garantidas, é importante que nós temos esses registros aí, ok? Uma boa semana para vocês e se cuidem. So you can keep me inside the